né? Pessoas assim que sempre caminharam conosco. E pedimos a Deus que nesse momento nos ilumine, né? Que a espiritualidade possa interceder sobre nós como instrumento, que nós possamos estar afinizados, né? E afinados a Ele na transmissão dessa mensagem, que é uma das mensagens mais lindas do Evangelho. E diante dos acontecimentos, né, que nós temos vivido nessa pandemia, né, dos sentimentos, né, eu venho percebendo diante de muitos de nós, né, essa angústia, né, uma certa inquietação, uma certa falta, né, de a proximidade com o divino, com o superior, e a gente tem percebido nesse momento que nós estamos isolados e que nós também estávamos isolados de Deus, né? E aí eu escrevi um texto que eu queria usar esse texto para ir localizando o nosso raciocínio. E eu vou colocar ele no início da nossa palestra, e é um texto que eu fiz dividido em duas partes. E depois eu vou deixar ele disponível lá no Facebook, e aí vocês vão poder ler ele na íntegra, com as duas partes em conjunto. É interessante ler em conjunto, mas eu dividi a primeira parte no início e a última parte eu vou ler no final para vocês, tá bom? O nome do texto é Rogativa do Pai Nosso na Pandemia. Diz assim: Pai Nosso, estamos vivendo um momento singular em nossas vidas. Nunca antes imaginaríamos que seríamos obrigados a ficar em nossas casas. Estamos alijados do direito de ir e vir. Ficamos perdidos diante disso tudo. Onde o Senhor está? No céu? O teu nome está difícil de pronunciar. Seja santificado no pronunciamento de alguns, mas muitos de nós já não se lembram mais dele. De repente, o teu reino passou a ficar tão longe e agora temos que evocá-lo nas janelas ou nas telas dos aplicativos eletrônicos. E agora? Onde orar? Onde adorar? Qual é mesmo a tua vontade, assim na terra como nos céus? Pois nesse instante as dúvidas são muitas, as angústias sufocantes, a ansiedade pelo que haverá de acontecer, tantos noticiários, tantas aflições, tantas mortes. E se não bastasse, sentimos o desespero pelo pão nosso de cada dia. Perdoarás as nossas ofensas? Porque neste tempo tivemos que ficar trancafiados com aqueles que são os nossos maiores desafios. Saímos mascarados nas ruas, mas somos desmascarados dentro de casa, todos os dias. Como as nossas ofensas serão perdoadas? Além disso, muitos de nós tivemos que ficar distantes dos nossos amores. Quantos conflitos surgidos, quantas dúvidas, quanto desespero, quantas tentações. O mal da pandemia é invisível, desconhecido, incompreendido, impalpável, incurável. O que precisamos aprender para nos livrarmos do mal? Então, esse texto, ele expõe um pouco, né, dessas sensações vivenciadas, né, por alguns, e eu vi alguns pacientes, inclusive, alguns amigos até, me dizendo isso, né? E aí a gente fica com essa pergunta, né, constantemente: por que tudo isso está acontecendo? O que nós precisamos aprender para nos livrarmos do mal, desse mal, dos outros maus? O que Deus quer com tudo isso? E aí a gente começa a refletir qual é mesmo, né, a vontade de Deus para nós.
diante disso tudo, mas, no geral, qual que é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus, nós sabemos que ela é imutável, não é? Então, a vontade de Deus é a mesma ontem, hoje e amanhã, certo? E tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Assim disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Então, sendo Deus único, eterno, perfeito, infinito, onipotente, onipresente, onisciente, bom e justo, então Deus é amor. Sendo Deus amor, seu amor que o fez criar todas as coisas. Então, o amor de Deus é ativo. O amor em ação demanda um verbo. O verbo do amor é amar. Então, Deus envia o seu Filho para nos ensinar a amar. O verbo do amor encarnou entre nós. A missão principal de Jesus, então, é amar. Quando no início da realização do seu ministério, Jesus, antes de procurar os discípulos, ele foi a Jerusalém. E lá chegando, ele encontrou um grupo de sacerdotes na porta do templo, e um deles ficou bem intrigado com a presença de Jesus naquele momento. Ele indagou Jesus. O nome dele era Hanã. Galileu, que fazes em Jerusalém? E ele calmamente respondeu: vim fundar o reino do meu Pai que está nos céus. Ironicamente, Hanã então pergunta para ele: mas o que consiste, né, o reino de Deus? E Jesus prontamente responde: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E aí nos perguntamos: como essa obra divina se estabelece em nós? Aí lembramos de uma das passagens mais inspiradas das cartas de Paulo, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 10 a 13, aliás, de 1 a 13. E essas palavras provavelmente foram até inspiradas pelo próprio Estevão, ou até por Jesus, e serviu como inspiração também para Renato Russo, na música Monte Castelo. Os versos que a gente vai destacar aqui são os versos 10, 11 e 13. No verso 10, ele diz assim: quando vir o perfeito, o que é em parte será aniquilado. Ou seja, Paulo, ele fala de uma transformação, uma mudança. Ele se refere a uma reforma interior, a uma reforma íntima. E aí no versículo 11 ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, há um processo de amadurecimento interior. E aí continua, porque vemos como o espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele se refere à visão que teremos do amor, a visão que teremos de Deus, à medida que vamos amadurecendo interiormente. E Paulo encerra esse capítulo de Coríntios com o seguinte versículo: e agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Esses três, porém, o maior deles é a caridade. Então, à medida que nós vamos amadurecendo interiormente, nós vamos compreendendo a vontade de Deus, nós vamos enxergando a Deus, e aí ficarão em nós a fé, a esperança e a caridade. Em algumas traduções, vai estar escrito, em vez de caridade, amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Ou seja, ele nos mostra que nós vamos ser
transformados interiormente. Nós vamos tomando consciência dessa transformação e a nossa imagem vai se clareando no espelho. As sujeiras que nos impedem de ver o nosso reflexo no espelho vão sendo desmanchadas aos poucos e passamos a nos ver de forma integral. Mas que a imagem refletida nesse espelho é exatamente a imagem de Deus em nós. O espelho são as nossas atitudes, o nosso testemunho, que também é a própria imagem do Cristo, como ele nos ensinou em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos a ele, e viremos a ele, e faremos nele morada. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos refletindo o caráter de Jesus também. Então, Paulo, ele certifica, né, que Deus imprime, ele faz essa impressão em nós, a sua marca com essas 3 virtudes, as quais os nossos irmãos católicos, às vezes essas pessoas acham que eu só defendo os evangélicos, hoje a gente vai falar dos católicos. Os nossos irmãos católicos, eles chamam essas virtudes como as virtudes teologais. Nessa mesma ordem, fé, esperança e caridade. E dessas são derivadas as virtudes cardeais, a humildade, a alegria, a temperança, a prudência, a paciência, a bondade, a longanimidade, a benignidade. E essas são as mesmas virtudes destacadas nas boas aventuranças. E as mesmas do fruto do Espírito, que nós fizemos uma palestra, né, recentemente lá no centro, que está em Gálatas 5, versículos 22 e 23. São as mesmas virtudes. Quem assistiu, então, a nossa palestra, era a palestra da Videira Verdadeira, né? Tá lá no YouTube, depois quem quiser assistir. Então, muito bem. Essas 3 virtudes, elas aparecem também nessa mesma sequência no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 19, no versículo 11, o Espírito José, o Espírito Protetor em Bordeaux, 1862, nos trouxe uma mensagem belíssima, que é a base da nossa palestra de hoje, que está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, a mensagem intitulada Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Em outra passagem, nós encontramos também referência dessas 3 virtudes, nessa mesma ordem, em 3 textos maravilhosos, 3 textos lindos, que eu recomendo todos vocês lerem depois com calma, que data do mesmo ano, de 1862, e elas estão na Revista Espírita de fevereiro de 1862. São 3 mensagens, uma intitulada Fé, a outra Esperança e a outra a Caridade. Nós também achamos referência dessas 3 virtudes, nessa mesma sequência, no Livro dos Espíritos, na questão 941, quando Kardec questiona a respeito do medo que as pessoas têm de morrer, né? E aí os espíritos respondem que as pessoas que têm medo de morrer, elas pensam como menino, né? Então elas acreditam que o mundo é pecaminoso, que o corpo é factível do pecado e que elas podem morrer e aí serem condenadas ao inferno e queimar no fogo eterno, né? Mas aí ele coloca que as pessoas que revogam essa ideia, elas acabam se tornando materialistas ou até ateias. Mas os espíritos destacam o justo
não temem a morte, porque a fé lhe dá a certeza no futuro, a esperança lhe acena como uma vida melhor, e a caridade, que é uma lei a que ele se submete, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo para onde ele irá nenhum olhar que ele tenha que temer, o justo. Então eu te pergunto, será que nós temos medo de morrer? Alguns dirão que não. Então, você que acha que não tem medo de morrer, você se acha justo? Você acha que chegando no plano espiritual não terá nenhum olhar que vai repreender as suas atitudes? Severino Celestino, um palestrante do Distrito Federal, uma vez expôs numa palestra e conversava com seu mentor espiritual sobre isso. E aí ele disse a Severino o seguinte: entre os espíritos superiores, não se denomina como justo algum espírito enquanto aquele mundo em que ele serve, alguém passa fome. Então, eu volto a perguntar, será que você não vai ter medo de morrer? Ou você ainda se acha justo? Porque, segundo o Livro dos Espíritos, só aquele que chega de cabeça em pé, com a sua consciência, livre de qualquer cobrança, não terá olhar de ninguém para chegar e repreendê-lo. E ele não terá que temer. Tudo que expus até agora não foi para mostrar o meu conhecimento, né? Porque tudo isso nós já sabemos. Eu apenas escrevi, eu apenas decorei. Mas todas as informações que eu passei, dessas passagens das obras básicas da Bíblia, todos nós já conhecemos, não é? E aí eu pergunto a você, será que nós realmente vamos chegar lá de cabeça em pé? Para falar a verdade, eu tenho muito medo de morrer, porque ainda tem muita coisa que eu não cumpri, que eu não fiz. E eu não quero receber um olhar me repreendendo, né? Ninguém quer. Então, o que falta para nós? Para que nós possamos chegar lá e sermos recebidos com o dever cumprido, cumprida a nossa missão. Se nós somos espíritos imortais, portanto, nós tivemos um começo, né? Então, nós temos apenas uma vida. A vida espiritual, nós só temos uma vida, com várias encarnações. Então, nós temos sucessivas experiências para que nós possamos nos superar. Então, quanto tempo será que a gente vem cometendo os mesmos erros, as mesmas dificuldades, aprendendo as lições, aprendendo teoricamente as lições? Quanto tempo a gente já tem essas informações em nós? E há quanto tempo Deus espera que nós coloquemos em prática? Será que a gente vai ter que esperar mais uma encarnação para que a gente decida mesmo deixar de ser menino? E aí nós possamos realmente encarar face a face a morte? Se somos detentores de todo esse conhecimento da doutrina, como tem estado a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade nesses dias que nós temos vivido? Não só nesses dias em relação à pandemia, mas durante a nossa vida. Como tem estado? Como que eu tenho compreendido a fé? E
nós temos um grupo, né, de estudo no centro e eu estou sempre em contato com os participantes, acompanhando. E eu cheguei a ouvir de espíritas que estão desesperados, que estão inquietos, que estão agoniados, que estão sofrendo diante desse momento da pandemia. E nós somos detentores desses conhecimentos, nós somos detentores dessas informações todas da doutrina. Se não formos nós alinhados nas fileiras do cristianismo, do mestre da vida, do mestre da esperança, do mestre do amor, se nós tivermos desistido, se temos duvidado, quem poderá erguer bem alto a chama da fé, da esperança e da caridade? Então, é preciso repensar para que a gente, no contexto em que está inserido, possa refletir acerca de que influência nós temos criado. Nós temos sido aqueles que, às vezes, pagamos o preço do sacrifício para manter acesa essa chama? Ou nós temos sido aqueles que, como muitos, têm deixado essa chama do coração esfriar e apagar por abundarmos a iniquidade? Jesus, ele afirmou isso em Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se muito multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Será que nós deixamos o nosso amor esfriar? O nosso sentimento esfriar? Será que nós estamos nos tornando teóricos da doutrina espírita apenas? Será que a nossa função enquanto espírita é apenas ir assistir uma palestra, tomar o passe e mais nada? Então, que nós possamos refletir diante dessa mensagem da fé, da esperança e da caridade, que nós possamos acender de novo essa chama. Porque há um preço a sustentar em benefício dessa luz, dessa chama. E o preço é o sacrifício pessoal. É sair da comodidade, é sair do marasmo, é sair do trivial. O som das trombetas ainda ecoam nos céus. Como Jesus, como o Espírito da Verdade falou no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós ainda temos sido convocados, porque nós já aceitamos o convite, mas nós não aceitamos estar nas linhas de frente do trabalho. Mas as trombetas ainda tocam. Jesus ainda nos convida para o trabalho, para a lida, para que nós possamos preencher as fileiras em benefício daqueles que necessitam de nós. Se o mal ainda prepondera em nosso planeta, o compromisso é nosso. Allan Kardec perguntou aos espíritos, né, na questão 932 do Livro dos Espíritos, por que no mundo a influência do mal sobrepuja os bons? E aí os espíritos respondem, por fraqueza destes, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, irão preponderar. Ou seja, é porque o mal é mais forte do que os bons, do que o bem? Não. É porque eles são mais ousados, porque eles se destacam mais. Eu tenho uma frase que eu recebi uma vez, logo que eu comecei a fazer os trabalhos espíritas, né? E aí disseram assim para mim, é uma frase que eu uso para tudo que eu vou fazer.
E eu já disse essa frase no centro para algumas pessoas, que é assim: ouse para ser ousada. Então, a gente tem medo de começar, a gente tem medo de fazer porque acha que não está preparado, acha que tem que estudar mais para poder trabalhar na doutrina, trabalhar no centro espírita. Mas, na verdade, preparados nós já estamos. A teoria, nós já temos ela de cor e salteado. O que falta é que a gente aceite o convite, é que a gente trabalhe, é que a gente busque, não é? E aí eu faço isso. Me convido para uma palestra, eu digo para mim mesma, ouse para ser usado. Né? Falam para mim, ó, é para cantar, ouse para ser usada. Preparada, falar assim, nossa, eu sou uma artista. Não, não sou. Mas faço para ousar. Me tirar do comodismo, me tirar da zona de conforto. Porque se nós sabemos o motivo de estarmos fazendo aquela atividade, então nós sabemos como realizá-la. Kardec ainda pergunta aos espíritos: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E os espíritos respondem: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. No limite de suas forças. Então, não basta não fazer o mal. Ah, eu não faço mal, mas também não faz o bem. Então, não adianta. O que conta é o bem que você realiza. Mas muitos de nós não compreendem isso, não é? Ou não quer compreender, é mais fácil, né? Não quero saber, né? Tapa os ouvidos, não quer ter ouvidos de ouvir, né? E alguns, impressiona porque alguns acham que a regeneração se dará por um cataclisma, por algo físico, que a Terra vai ser destruída e que metade da população mundial vai ser dizimada. E aí nós, os justos, herdaremos a Terra de regeneração. Muitos espíritas acreditam nisso, mas os espíritos já explicaram várias vezes que não é assim que se dará a regeneração. A regeneração se dará dentro de nós mesmos. E ela já está acontecendo. Né? Tem uma mensagem muito interessante sobre isso que está no livro Obras Póstumas, intitulada Regeneração da Humanidade. É uma publicação de 1866. Depois, quem tiver interesse, dá uma lida nisso, porque mostra claramente, os espíritos falam claramente que não é catástrofe física que vai acontecer na transformação do mundo. E nós ainda não acordamos que a transformação tem que ser causada, tem que ser provocada dentro de nós mesmos. Se o reino de Deus vai ser estabelecido dentro de nós, essa mudança é dentro de nós. Então, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que colaborar para a transformação do mundo de regeneração, para a transformação moral e espiritual de todos nós. Que poder tem, então, no mundo aqueles que pensam um pouco mais no outro, que pensam no coletivo, não é? A gente vê, por exemplo, um Chico Xavier e a gente fica assustado, né, diante das coisas que aconteceram com ele, através dele, e a gente fica se perguntando o que é isso, não é? Então, os espíritos esperam de nós um pouco mais do nosso esforço, né? E Emmanuel, ele coloca na mensagem do livro Pão Nosso, uma mensagem maravilhosa, é a lição 66, intitulada Boa Vontade, e diz assim: a boa vontade descobre o trabalho,
Então, não precisa você se esforçar muito. Os espíritos nos dizem que a mudança, ela se dará por nós mesmos. E aí eles falam que não é difícil mudar, só precisa de um pouco de esforço nosso. E aí, então, Emmanuel coloca nessa mensagem que a boa vontade, ela descobre o trabalho. O começo de tudo é a boa vontade. Você tem boa vontade de fazer o trabalho? Então comece. O trabalho opera a renovação. Então, você trabalhando, você vai sendo transformado. Quantos de nós está no tratamento espiritual, por exemplo, e não percebe, fica só recebendo, não percebe que o trabalho é importante, é uma fonte de tratamento, porque você dando, você recebe, você tratando, você está sendo tratado. E aí ele diz ainda, o bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. Nós passamos a realizar aquela atividade, aquilo já faz parte da nossa rotina e a gente começa a compreender muito mais o que está ao nosso redor, quem está ao nosso redor e como nós estamos diante disso. A compreensão, ela ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. E a luz realiza o aprimoramento próprio. Então, à medida que eu vou buscando trabalhar, buscando ser útil, naturalmente tudo isso vai acontecendo em mim. Mas à medida que eu me coloco sinceramente no trabalho, não é algo maquinal que eu realizo, é algo que transforma dentro de mim. E o aprimoramento próprio, diz Emmanuel, santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. E aí nós voltamos no começo da palestra. O reino de Deus em nós. E aí nós vimos, então, que essa obra divina no nosso coração terá como base essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Então, nós vamos agora começar a palestra propriamente dita. A gente fez uma reflexão da importância da gente compreender essas três virtudes na nossa vida. E aí nós vamos analisar separadamente agora as três. E aí o seguinte, o que eu compreendo como fé? O que é a fé? Não é? A fé, muitas vezes, quando nós fazemos essa pergunta, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é que a fé é acreditar. Não é? Então, a gente limita a fé na crença. A gente limita a fé em achar alguma coisa, em algo que nós sabemos. Restringimos a fé apenas à dimensão intelectual. Eu creio nisso, eu acredito naquilo, não é? A fé é muito mais do que isso. A fé é a própria força da vida. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, no capítulo 6, ele nos coloca que a fé é essa certeza instintiva que as criaturas possuem. É a força que existe no metal quebrado, no cristal quebrado. Então, essa força que faz com que os átomos se encontrem e possa restabelecer aquele cristal é fé. A árvore que produz os seus frutos e entrega àqueles que caminham, não sabe quem está alimentando, é a própria fé. Então, a gente percebe a fé desde o início
da nossa jornada, da nossa escala espiritual. Então, a fé é muito mais do que só acreditar. A árvore, ela não acredita que vai fazer alguma coisa, ela simplesmente faz. Então, a fé é algo que nos impulsiona para sermos, é algo que nos impulsiona para evoluirmos, é algo que nos impulsiona para conquistarmos, é algo que nos impulsiona para Deus, para evoluirmos. Então, é uma marca que já está inscrita em nós, está presente em nós. Só que essa fé, ela pode ser desenvolvida, pode se tornar robusta à medida que nós nos aproximamos de Deus. Ter fé é confiar, é mais do que acreditar, é confiar. E você confia em alguém que você não conhece? Não, você confia em quem você conhece. E quando a gente confia em alguém, a gente se torna íntimo de alguém, há então a formação da fidelidade. E a fidelidade, então, é essa chama que nos mantém ligados. Toda a obra da Bíblia coloca essa noção de fé. E aí nós fomos perdendo esse entendimento ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Mas a fé na Bíblia é retratada como um momento comum da nossa vida, que é o casamento. A fé é essa união, essa comunhão, essa conjunção com Deus. Então, a gente adquire fé à medida que nós vamos tendo relacionamento com Deus, o envolvimento com Deus. E aí nós passamos a confiar. Emmanuel nos diz que o próprio ato de nos alimentarmos é um ato de fé, porque a gente confia que o estômago vai fazer digestão. A gente não manda um comando consciente para o cérebro, olha o cérebro, manda o estômago digerir a comida. Não. A gente come sabendo que o estômago vai fazer a parte dele. Isso é fé. Nós temos confiança do que vai acontecer. Então, à medida que eu me encontro em situações que eu me desespero, é sinal que a minha fé está abalada. É sinal que esse relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, não é um relacionamento íntimo, não é um relacionamento próximo. E quando a gente reflete sobre isso, a gente entende porque tantas pessoas não conseguem fazer uma prece, não conseguem fazer uma oração, porque não conseguem estabelecer essa relação íntima, esse envolvimento com Deus. E Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que isso é algo que nós buscamos fazer. Nós temos o germe da fé inato em nós, mas fazê-la desenvolver, ficar robusta, depende do nosso envolvimento, da nossa entrega à vontade de Deus. E confiar. Se eu passo alguma dificuldade, qualquer coisa que eu passo, já é motivo de eu duvidar até se Deus existe. Então, como que está a nossa fé? Como que está o nosso relacionamento com Deus? Será que nós falamos com Deus? Porque a forma que nós temos de dar ação à fé é através da prece. Será que nós temos orado a Deus? Como Jesus nos ensinou, nos colocarmos dentro do nosso quarto íntimo, né? A gente pode realizar uma oração coletiva, e os Espíritos colocam que a oração coletiva tem muito mais poder, mas que a gente esteja dentro do nosso quarto íntimo, com essa busca, com essa entrega de envolvimento, de entrosamento, de comunhão, de afinidade com Deus. Tanto é prova que o entendimento da Bíblia, dos evangelhos, que a fé é esse relacionamento com Deus, que Jesus expõe isso várias vezes. Ele inicia a sua obra, a sua missão, num casamento. João Batista, quando encontra Jesus pela primeira vez, diz:
o amigo do noivo se felicita ao ver o noivo em busca da noiva. Então, essa comunhão que Jesus estabelece em nós com Deus. Tá? E o Espírito José, ele diz na mensagem Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Ou seja, essas virtudes derivam da fé, mas que elas estão unidas num triângulo, numa tríade, numa trindade, e que elas se comungam, não é? Elas se relacionam, se interrelacionam. Então, a fé, ela deriva a caridade e a esperança, e essas dependem da fé para que elas possam existir. Isso é algo extraordinário, porque amplia a nossa dimensão do que é fé, não é? E o que é a esperança? Então, a fé, ela nos descortina o horizonte, ela nos expõe o horizonte, nos expõe aonde nós iremos chegar, que é Deus. Então, a esperança é exatamente a força que nos impulsiona a caminhar em direção a esse horizonte. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. O nosso coração, então, é essa bússola que vai nos conduzir até Deus, até chegar a essa comunhão. E quem faz isso conosco é a esperança, que muitos de nós confundem esperança com fé. Esperançar é diferente de esperar. Esperançar é esperar em ação. Então, não é ficar sentado, eu tenho esperança que as coisas vão acontecer, ficar sentado e achando que as coisas vão cair do céu. Não, Deus vai nos impulsionar a esperança, nos impulsionar a ter essa força para que nós busquemos aquilo que nós precisamos. Então, a esperança, ela depende da fé. Emmanuel nos coloca que a esperança, que a fé é como se fosse o sol. E a esperança é a lua. E a lua reflete a luz do sol. Então, a lua depende da luz do sol. A esperança depende da luz da fé. Mas que é a esperança, aquela que aponta no momento mais escuro da nossa existência. Quando a noite é mais escura, aquele foco de luz que aparece é a esperança, nutrida, alimentada pela fé. E é através da esperança, desse caminho, que nós iremos realizar as obras. Então, a caridade é nada mais do que colocar em ação a fé e a esperança. São as sementes que nós deixaremos nesse caminho. Nós temos, então, o horizonte sendo vislumbrado pela fé, o caminho que a esperança nos abre e nos faz percorrer, e a caridade são as sementes que nós jogamos nesse caminho, para darem frutos àqueles que estarão ao nosso redor. Então, já dizia que a fé sem obras é morta, está na Bíblia. Então, para que a fé possa viver, para que a fé possa ser pungente, possa ser íntegra, é necessário que a gente tenha caridade, que a gente pratique a caridade. Muito mais do que a caridade material, que é importante, é necessária nos nossos dias ainda, é necessária. Mas que vai além disso, que ao estender um prato de comida, uma cesta básica, um cobertor, a gente entregue um pouco de si. Que nesse envolvimento a gente também tenha
essa relação com o próximo. Não é um processo maquinal em que nós melhoramos a nós, amamos a nós para depois amar o outro, não. É um processo recíproco. Eu amo o outro, eu me amo o outro. Ninguém vai primeiro passar uma encarnação inteira se amando. Essa encarnação eu decidi que eu vou só me amar, porque amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então eu vou me amar primeiro, aí na próxima encarnação amo o outro, para depois amar. Não é assim. Porque se eu me voltar só a mim mesmo, aí eu vou me tornar cada vez mais egoísta, mais orgulhoso. E o combate do egoísmo, os espíritos asseveram que, no livro dos espíritos, que o combate do egoísmo depende que a gente tenha essa troca. Que muitos se tornam egoístas por não receberem. Então, imagina nós que somos espíritas, quanto nós podemos realizar. E nós podemos começar de coisas simples, só basta termos boa vontade, como o Emmanuel nos colocou. Então, para encerrar, eu vou ler o texto, né, que eu disse para vocês, sobre a rogativa do Pai Nosso. E aí nós vamos expor a todos, né, a necessidade de fazer uma colocação, alguma pergunta, tá bom? Então, a resposta do texto é o seguinte: resposta do Pai Nosso na pandemia. Meu filho, a quem amo, sempre estive junto de ti. Suas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Tudo é feito para que cada momento de sua vida seja singular. Mas saiba que a sua casa é o universo. Há muitas moradas em minha casa. Não aprisiones o teu coração em um ínfimo instante na eternidade. Jamais será impedido o seu livre-arbítrio, mas ele é limitado por sua condição de receber a verdade. Este momento é para que tenhais um relacionamento mais íntimo e verdadeiro comigo. Aqui estou, meu filho. Tudo vejo, tudo sei, em tudo estou. Durante todas as suas existências, eu te acompanho. E quando foi preciso, deixei as 99 por você. E agora não será diferente. Se ainda necessitares, basta que abra os olhos do teu coração e os ouvidos do teu entendimento para perceber as minhas manifestações. Eu jamais esqueci teu nome, a tua localização, ou sequer o teu destino. Eu te protejo, apesar de ignorares os meus passos ao redor de ti. Eu procuro os verdadeiros adoradores. Volve ao teu reduto interno abandonado e acende de novo a luz do teu quarto íntimo, na casa edificada no monte, e clame em espírito e verdade, e perceberás as respostas mais lúcidas e belas que eu sempre envio para o teu coração. E ficarás deslumbrado por tudo o que os seus olhos conseguirão divisar na imensidão. Assim compreenderás que a dor que te domina é a mestra das tuas intenções. Ouve a voz que fala dentro de ti em cada prece. Se sentir paz, saberás que a resposta é minha. Pois eu sempre respondo e te esclareço com a força eterna. Compreende a vontade que tenho a seu respeito e jamais se sentirás desamparado.
Sei que choras consternado e imaginas, muitas vezes, que só o silêncio te interpela. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, e eu sairei, a fim de te alcançar no infinito. Basta que queiras voltar. Não podes compreender a minha estrutura, mas saiba que a minha essência vive em ti. Nestas situações da pandemia em que vives, tu aceitaste anteriormente, são as mudanças necessárias para que tudo renasça e se reestruture. Isso é transformação, não é destruição. Você é instrumento do qual me sirvo para atingir os fins planejados. Tudo está em equilíbrio. Crede em mim. Esse invólucro não é mais que um acessório, pois a parte essencial do ser pensante não perece. Tu és o princípio inteligente e indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passas. E realmente tudo neste mundo passa. Isso também passará. Saiba que aqueles aos quais regressam à morada espiritual pelo agente que ainda desconheces, são recebidos em festa por seus amigos. Cumpriram o objetivo de suas regenerações? Não temas. Tudo isso é necessário para que se estabeleça o meu reino, que é a obra divina no coração dos homens. Não há mármore mais puro e mais formoso que o sentimento, e não há cinzel superior ao da boa vontade. Já foi dito anteriormente, recorda sempre as lições vividas no seio desta terra. Tens o modelo, copia-o. E uma dessas lições é que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que de mim procede. Como estas, as quais dirijo a você nesse momento, aquele que receber dentro de si o pão que destinei do céu, este terá vida eterna, e nem sede sentirás, porque a água que dele jorra vem de mim e inundará a ti, como fonte de água viva para a vida eterna. Irei juntamente com ele a ti, e lhe farei morada numa aliança infinita. Além disso, não vos inquieteis com coisa alguma. Olhai os lírios dos campos e os pássaros que voam nos céus. Eles comem do melhor que há na terra, vestem as mais lindas e exclusivas roupagens e nunca ficam sem abrigo. Dê, pois, prioridades ao meu reino, e todas as coisas te serão acrescentadas. Estás aprendendo a viver na minha dependência e a valorizar o que é essencial. Refletindo sobre a justiça que rege a tua existência, perceberás que através da redenção do teu lar, edificarás o teu próprio coração. Aperfeiçoada a família, melhora-se a comunidade e, consequentemente, eleva-se a nação. Em casa, começa a tua missão no mundo. Ouça as trombetas dos céus convocando-te para a marcha, e ao atingir os campos dos corações dos teus irmãos, saia a semear o bem. Nesta última hora, não há melodia mais pura e bela para mim do que o pedido de perdão que pronuncias. Este é o concerto que os anjos vos convidam. Tomai da lira, e que cada passo teu seja marcado pelo toque das tuas vibrações mais puras e santas.
Para isso, o Evangelho é a chave da paz entre as criaturas. Reúnam-se em torno dele e renovem as suas condutas de forma mais santificada. E não se esqueçam de que onde 2 corações ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Recorda o bom samaritano? Nas condutas familiares e produzirás efeitos admiráveis, compreendendo e auxiliando sem nada exigir, sem nada perguntar. E assim, tereis as suas ofensas perdoadas. Já a afetividade é um sentimento inato, o qual lhes atribuí. Nada do que fiz foi em vão ou será perdido. É ela que lhes impulsiona ao progresso e os torna esperançosos e dóceis. É ela que vos liga por meio do sentimento elevado e vos impulsiona na direção do meu amor. Se há separação, esta é momentânea, seja nesta ou noutra vida. Trabalhe e acredite, o reencontro sempre acontece. Tem de bom ânimo, tu também vencerás este mundo e alcançarás os orbes superiores paulatinamente, caminhando com prudência, pois tu, santificado, converterás o mundo para mim, pela luz da regeneração. Compreenda, tudo o que te disse aqui foi entregue em suas mãos pelo Consolador prometido. Detém junto de ti todo o conhecimento que acima mencionei. Apenas te fiz recordar. Se ainda não compreendes estas verdades, quanto mais compreenderá o que está além disso. Aprenda a viver a minha vontade sobre sua vida, edificando a fé, acendendo a esperança e testemunhando a verdadeira caridade, a fim de que o meu reino faça morada em teu coração. Que assim sejam os meus desígnios. E assim a gente encerra então essa palestra. Agradeço imensamente a oportunidade. Não é fácil falar diante de uma câmera sem ver ninguém, é muito difícil, mas eu agradeço a vocês a oportunidade, agradeço imensamente a paciência de vocês, né? A consideração, o carinho em me proporcionar essa oportunidade. E aí estou à disposição de vocês para alguma pergunta, alguma consideração. Obrigada, Marli. Júlia, nós é que agradecemos as suas palavras. Esse assunto, fé e esperança,